Olá, muito prazer, Deus te abençoe. São exatamente 8 horas em ponto, estamos aí iniciando mais uma live e é motivo de grande alegria a gente poder estar aqui com você, participando aqui mais uma vez nessa quarta-feira para a gente dar início a mais uma série Provérbios de Salomão, são lições para a vida, então um grande privilégio estar aqui com vocês, sejam muito bem-vindos. Quero aqui iniciar como a gente sempre faz, em oração. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje eu tenho uma surpresa, um convidado especial que vai entrar aqui comigo online, ao vivo, e vai ser um prazer ter essa pessoa que eu admiro muito. É um jovem e tem sido um exemplo, é uma pessoa extremamente abençoada por Deus, uma pessoa maravilhosa, e ele vai estar aqui conosco ao vivo, participando dessa live, tá bom? Seja muito bem-vindo, vá compartilhando esse link para mais uma série Lições para a Vida do Provérbios de Salomão. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma vez, mais esse encontro em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor, ó Deus, nesse momento importante, em que a Tua igreja se reúne, ainda que distante, Senhor, mas está unida, está, Senhor, junto contigo, ó Deus, ó Pai, nos Teus pés, clamando nesse momento que estamos enfrentando no mundo, Senhor. Deus, não há outro lugar melhor do que o nosso próprio lar para fazer, Senhor, ó Deus, um altar de adoração a Ti, um lugar onde nós aprendemos a Tua palavra, um lugar onde nós abrimos espaço para o Teu Espírito Santo operar, a Deus, através de nós e por nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, Senhor, nessa live. Vem, Senhor, atuar em nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. A Ti toda a honra, glória para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E aqui então nós vamos ter nessa live a participação dessa pessoa especial, como eu falei, desse jovem que é uma bênção. Nós vamos continuar então no livro de Provérbios, como nós estávamos falando, e vamos abrir então aqui a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Eu vou abrir com você aqui uma ferramenta bacana, que aqui você vai acompanhar comigo esse versículo, podendo juntos aqui ler aqui comigo esse versículo. Você acompanha aí do lado o livro de Provérbios, né? E aqui nós vamos ver exatamente onde nós paramos e como nós estamos andando nessa série de estudos sobre o livro de Provérbios. Como nós aprendemos no livro de Provérbios, eu trouxe aqui inclusive duas traduções da Bíblia, né? Duas traduções diferentes, uma mais tradicional, uma mais atual, justamente para que a gente aprenda e conheça em todas as traduções possíveis, para a gente sair realmente daqui entendendo o que Salomão quis nos ensinar, o que é extremamente valioso para a nossa vida. Amém? Vou trazer então aqui a tradução da Bíblia Almeida, Corrigida e Fiel, que é o que todos nós, praticamente a maioria de nós já conhecemos, e vou trazer aqui também para nós a tradução da Bíblia Internacional, a nova versão internacional. Olha que beleza, que bacana essa ferramenta, onde você acompanha comigo aí o estudo de Provérbios, a leitura de Provérbios aqui pelo computador. Olha só que bacana. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, seja cheio do Espírito Santo. Vou trazer aqui também para nós. Vamos lá, ferramenta nova. A gente vai vendo aqui que tem aqui, ó, maravilha. Show de bola. Agora a gente consegue sim entrar aqui. Olha só, vamos ver quem já está online aqui conosco. Olha só, bastante gente. Deus abençoe vocês. Vamos acompanhando aqui o estudo. Vai ser maravilhoso ter vocês aqui conosco, acompanhando, compartilhando. Amém? E logo, logo com vocês o convidado especial. Logo, logo ele vai entrar aqui conosco. Até vou chamá-lo aqui já. Aqui, ó. Logo, logo quem vai estar comigo aqui. Bom, vamos lá. Nós paramos na última leitura da palavra, nós paramos aqui no versículo exatamente onde fala
o tão famoso versículo que a gente conhece, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui então, como eu falei na quarta-feira passada, a gente começa a entender o início do processo de conhecimento da sabedoria de Deus. Então isso é muito valioso, porque quando a gente entende como ser um homem sábio, como ser uma mulher sábia, existe um processo. E nada melhor do que aprender com esse grande homem que foi Salomão, da qual Deus o presenteou, né, com a sabedoria, dizendo inclusive na palavra que não haveria outro igual a ele. Não houve e não haverá outro igual a ele, ou seja, um homem dotado da sabedoria vinda do céu, Deus dando a sabedoria diretamente aí para Salomão. E nós paramos aqui então no versículo 6, né, e o próximo é o 7, que nós vamos aqui então continuar a leitura. E só para a gente aqui então ter assim, entender como nós paramos na última quarta-feira e agora nós vamos iniciar, diz assim o versículo Provérbios 1, abra sua Bíblia comigo ou acompanhe aqui na tela, Provérbios capítulo 1, versículo 6, diz assim: para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Numa tradução mais atual, diz assim: para compreender os provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Como nós vemos e aprendemos, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele falava por parábolas, ele ensinava por parábolas, inclusive dizendo que o fato de ensinar por parábolas era para justamente que muitos ouviriam e não entenderiam. Isso é interessante porque a palavra foi destinada, ela estava sendo destinada por aqueles que têm sede em buscar, ou seja, o conhecimento de fato não era para todos, mas para aqueles que queriam buscar, que queriam entrar profundamente no conhecimento do Senhor. Olha só, o Jean, nosso convidado, logo vai entrar aqui, já está posicionado ali, já fica posicionado aí, beleza? Logo você entra aqui. Então, nós aprendemos aqui que esse conhecimento por parábolas é uma estratégia de Deus para revelar essa palavra somente àqueles que buscam, que meditam, que têm o interesse de ir além da mensagem. Ou seja, a gente vê o Senhor Jesus, por exemplo, em Mateus ensinando, né, a parábola do semeador, e ele depois então explica, ele vai revelando aos discípulos. E aí já está uma grande diferença entre a multidão e os discípulos. A multidão muitas vezes procurava o Senhor Jesus somente por causa do pão, por causa do que Jesus podia dar. Mas os discípulos andavam com Cristo para onde quer que ele andasse, para onde quer que ele esteja. Onde ele estava, os discípulos estavam junto, aprendendo, caminhando com Jesus. Tanto que Jesus disse aos discípulos: olha, o Filho do Homem não tem onde dormir, não tem onde repousar, porque era uma caminhada difícil. Tanto que ele diz: deixe pai, deixe mãe, deixe tudo para me seguir. E esses eram os discípulos, aqueles que estavam interessados em conhecer, em aprofundar o conhecimento no Senhor. E a eles foi revelado o que se dizia as parábolas. Então aqui a gente já sabe a grande diferença entre a mera multidão ou os discípulos de fato. E essa posição da qual nós estamos vai nos diferenciar se realmente estamos entendendo a sabedoria do Senhor ou meramente ouvindo e passando e sendo mais uma das muitas palavras que ouvimos. Então aqui quando nós vemos que a sabedoria do Senhor é para que a gente compreenda os enigmas, as parábolas, já nos faz entender que não são todos que vão compreender, somente aqueles que realmente buscam de coração. Bom, e aqui o grande versículo que nós vamos entrar, que é o versículo 7, Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio dos conhecimentos. Aqui nós lemos no 7, acompanhem comigo aqui em azul. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria. Numa tradução mais atual diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E aqui é um versículo que a gente ouve muito. E basicamente o que esse versículo quer dizer, em resumidas palavras mais profundas, diz assim: que o temor do Senhor é o começo do entendimento da sabedoria. O temor ao Senhor é o começo para que a gente então inicie-se no processo de saber o que é sabedoria. Olha só que interessante. E esse temor tem a ver com o reconhecimento da autoridade do Senhor em nossas vidas. Então, o princípio do conhecimento da sabedoria, ou seja, para a gente começar a ser sábio, para começarmos a ser sábios, para começarmos a entender o que é a sabedoria,
Antes nós temos que ter o temor ao Senhor, reconhecê-lo como Senhor, como aquele que dirige nossa vida, como aquele que rege nossa vida, como aquele que dirige nossos passos. E é aqui que entra o nosso convidado especial dessa noite, que eu vou chamá-lo agora. Por quê? Porque esse versículo tem a ver com autoridade. E quando nós falamos de autoridade, nós falamos de reconhecer a autoridade daqueles que estão acima de nós. Ou seja, a quem nós reconhecemos a autoridade, a quem nós tememos um temor de reverência, de respeito. E nada melhor do que falar isso um jovem que é filho de pastor, que é neto de pastor, como ele costuma dizer, e um dos meus sobrinhos amados aí que vai falar conosco agora, Jean-Pierre. Tudo bem, meu querido? Não estou ouvindo o áudio aqui. Vocês estão conseguindo ouvir o Jean? Tá certinho o áudio agora? Opa, agora sim. Agora a gente consegue te ouvir. Então, Jean, seja bem-vindo nessa live abençoada. Olha só, nós temos aqui no chat nós podemos ver aqui a pastora Débora, a irmã Cida, o irmão Ezequiel Santiago, a irmã Patrícia, Cris. Sejam bem-vindos, irmão Adrianinho está aqui também conosco. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Vamos compartilhando também essa live. Hoje a gente tem um convidado especial, amém? Quem está com saudade do Jean, olha só que bênção ele aqui. Bom, Jean, então, eu vou te dar aí esses minutos para você se apresentar, falar a sua idade, quem você é, onde você está, para quem não te conhece ainda da igreja. Jean está com a palavra aí. Paz do Senhor a todos, primeiramente, né? Eu sou o sobrinho do Kleber, como ele mesmo disse, eu sou o filho do pastor Rivaldo, da pastora Débora, neto do apóstolo e da bispa, então não tem para onde escapar, né? A igreja está em mim bem antes de eu nascer. Eu tenho 17 anos e eu estou aqui em missões, né, na igreja de Mirabela, Minas Gerais, com os meus pais. Estamos todos aqui fazendo a obra de Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos que estão vendo, muito obrigado. Que Deus possa abençoar todos vocês, amém? Amém, glória a Deus. Jean, então assim, te chamei hoje aqui porque esse tema é um tema muito impactante na nossa vida, porque diz respeito à autoridade. E um pouco antes aqui dos versículos, vamos acompanhar aqui, Salomão vai dizer para nós, um pouco mais acima, que a palavra da sabedoria também é para trazer ao jovem um bom senso, trazer o discernimento aos jovens. Isso é muito impactante porque a gente vê que a juventude é um momento extremamente importante na vida de todos nós, onde jovens a gente vê que está de frente com muitas escolhas. E eu trouxe o Jean aqui para falar um pouco da idade, como vocês viram, ele tem 17 anos, um jovem que tem aí como autoridade, nada mais nada menos do que os queridos e amados pastor Rivaldo e pastora Débora. Eu sou suspeito de falar, porque eu tenho o pastor Rivaldo e a pastora Débora como referência de família, como homem e mulher de Deus, pessoas maravilhosas, e aqui nós estamos diante do Jean-Pierre, que é o filho de missionários, nascido na Bolívia, que vem vivendo essa vida sobre o comando e autoridade do pastor Rivaldo e da pastora Débora. E eu queria perguntar aqui para ele assim, hoje, até dentro das amizades dos jovens, qual a maior dificuldade que você enxerga, Jean, dos jovens sobre a autoridade dos pais, a dificuldade dos jovens hoje em reconhecer a autoridade dos pais dentro da sua rede de amigos, de pessoas na escola, de pessoas que você conhece? O que você, na sua cabeça, como jovem, consegue entender e nos dizer a respeito dessa dificuldade do jovem reconhecer a autoridade? Então, isso vai muito da criação da pessoa. A gente consegue ver bastante, na escola. Vou dar o exemplo de... Às vezes é muito comum que a gente veja um aluno que desrespeita um professor, que acaba desrespeitando os funcionários da escola, ou até mesmo nós, colegas. Eu acho que isso vem muito do que ele passa em casa, né? Às vezes o que a pessoa presencia em casa, às vezes como ela foi criada, ela acaba não mostrando respeito, né? Uma frase muito interessante que os meus professores sempre falam, eu não quero que vocês fiquem calados, que vocês sejam robôs, que vocês sejam meus escravos. Eu quero que vocês sejam apenas, respeitosos comigo, que vocês me respeitem. E o respeito ele tem que ser feito, não imposto.
Porque quando você começa a impor uma coisa, quando você coloca uma coisa muito forte, obriga, né, de certa forma, aquilo não chega, aquilo acaba sendo forçado e não vem. Eu acho que, principalmente nós jovens, né, como a gente está passando por uma idade de muitas mudanças, a gente acaba querendo ter um pouco mais de espaço e às vezes alguns pais, graças a Deus, os meus me dão muita liberdade até certo ponto, claro, mas a gente a gente pede um pouco mais de espaço, sabe? A gente necessita um pouco mais para pensar, para refletir um pouco e ter alguns pais que não dão e isso acaba criando revoltas, né? Tem a frase que fala: se você forçar, proibir uma pessoa de fazer algo, é aí que ela vai querer fazer mais, entendeu? Eu acho que vai bem por essa linha de raciocínio. Olha que interessante, né? A gente ouvindo de um jovem como o Jean, trazendo essa experiência, ou seja, a visão de um jovem, né, sobre a autoridade dos pais. E o ponto forte de que ele cita aqui, interessante a gente refletir, que é a sabedoria dos pais em lidar com esse pensamento de liberdade dos jovens. Interessante ele dizer assim: os meus pais são minha referência, são meus exemplos, eles me permitem esse espaço, ou seja, ele está querendo, obviamente, dizer aqui para nós que o maior exemplo deles são as atitudes dos pais, ou seja, os pais ensinando através do exemplo. E aí vem uma questão muito importante, porque quando nós lemos que o princípio, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, nós vemos que essa reverência, que esse respeito ao Senhor, esse reconhecimento de autoridade, vem acima de tudo da própria referência que é Jesus Cristo, porque Ele é a nossa maior referência. Ele se despojou de tudo que tinha da glória dele para poder se fazer homem por mim e por você. Então veja que nós estamos ouvindo aqui de um jovem como o Jean, em que ele tem como autoridade esse exemplo que os pais dão dentro de casa. Isso é bem interessante, é profundo isso, porque nada adianta a gente ficar filosofando sobre sabedoria se a gente não aprende ela na prática. E aqui a gente está vendo um exemplo muito real do que é o temor ao Senhor, do que é o temor à autoridade de um jovem com os pais. E eu queria aqui também fazer mais uma indagação para o Jean, que assim, dentro dessa questão de autoridade também, qual é o ponto, o maior ponto de o que te faz respeitar mais ainda os seus pais? O que faz você olhar e falar assim, é por isso que eu reconheço meus pais como autoridade, é por isso que eu escolho obedecer. Hoje, o que você poderia trazer, Jean, assim, de exemplo, de reconhecimento dessa autoridade? São vários fatores, assim, né? Graças a Deus eu nasci num lar evangélico, e então eu tive muito presente dentro desse meio desde pequeno, né? Parte de missões, cheguei a viajar muito com os meus pais, né? E uma das coisas é que eu realmente vejo, como você já disse, eu sou até suspeito para falar, né? Mas eu presenciei muitas coisas que me fizeram falar, poxa, vale a pena obedecer a Deus, sabe? Eu tenho diversos exemplos de obediência dos meus pais que me motivam, sabe? Que mostram que, poxa, vale a pena obedecer, né? É um exemplo que eu tenho diariamente, eu vejo eles, né? São pessoas, assim, muito espirituais, assim, eles buscam a direção de Deus sempre, tentam sempre fazer a vontade, obedecer a Deus acima de qualquer coisa, e isso é uma das coisas que me motiva, sabe? Outro fator é a gente lê na Bíblia, né? Mandamento. Obedecer aos nossos pais, respeitar os nossos pais, né? E são pessoas mais vividas do que nós, né? No meu caso, meus pais têm muito mais carga, têm muito mais, né, experiência do que eu em praticamente tudo. Se for comparar, assim, eu sou muito criança ainda, né? Então, eu tento aprender com eles, e uma das coisas que eles sempre nos ensinaram, para mim, para os meus irmãos, é isso, obedecer. Porque a gente não está obedecendo somente a eles, né? A gente também está obedecendo a Deus, estamos cumprindo o mandamento de Deus, respeitar os nossos pais. Os meus pais sempre me ensinaram isso, a respeitá-los, não só porque eles são os meus pais, mas porque são mandamento bíblico.
Isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente estar ouvindo isso. Você que está ouvindo isso, que é pai, você que está ouvindo que é mãe, que é tia. Você está ouvindo hoje um relato de um jovem que tem aprendido com os pais, né, e olha quão profundo são as palavras, porque nada melhor, eu sempre gosto de trazer assim, uma coisa é você ter a visão dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Vejam que é extremamente fundamental quando um jovem consegue enxergar nos pais e reconhecer essa autoridade pelo exemplo, como nós falamos aqui. Como ele disse, existem vários momentos, vários exemplos que ele podia dar de autoridade, mas acima de tudo, uma coisa que ele falou aqui: os meus pais são tementes ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença para você que é pai, para você que é mãe, o tio, ou quer passar o ensinamento a um jovem. Assim, o teu exemplo, o nosso exemplo, é o que vai trazer o reconhecimento da autoridade. O temor e a reverência não é um temor de medo. Como o Jean também pode dizer aqui, que alguns professores ensinam para ele assim, não é pela força, você não tem que obedecer porque eu posso te bater ou te maltratar. Você vai obedecer porque eu sou o teu exemplo. Olha que forte a gente poder ouvir isso de um jovem. E o maior exemplo é a casa, o maior exemplo é o que ele vivencia, o maior exemplo que ele pode passar é exatamente o que ele tem vivenciado. E é esse exatamente o temor que nós temos que ter do Senhor. Não é um temor que eu posso ir para o inferno amanhã porque Deus vai quebrar minhas pernas, porque eu posso ser condenado, porque, veja, não há nada que nós possamos fazer mais ou menos que vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Ele nos ama incondicionalmente. O temor que nós temos que ter do Senhor não é porque Ele pode nos machucar, é porque nós reconhecemos quem Ele é em nossa vida. Nós reconhecemos o Filho dele, Jesus, como nossa principal referência e obedecemos, porque nós sabemos que Ele é aquele que deu o maior exemplo. Isso é maravilhoso poder ouvir aqui. Eu quero acompanhar com vocês, então, acompanhar com vocês aqui o outro versículo, e esse é o ponto. Nós estamos falando aqui de uma relação de filho para pai, de exemplo de autoridade. E o versículo 7 que nós lemos, então, como dizer, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E o Jean trouxe outra palavra aqui, veja, que eu estou extraindo do relato do Jean como um jovem, como um filho, os ensinamentos que nós estamos vendo em Provérbio. Outra coisa que ele disse aqui: eu ainda sou muito criança, eu ainda sou muito jovem. Olha que maravilha. E não foi à toa que eu trouxe o Jean para cá, para essa live. Porque não é porque é o meu sobrinho, não é porque são filho de pastores, mas é porque eu reconheço também uma certa sabedoria no Jean. E você vê, e pelas palavras dele, como diz, as palavras o julgam. A gente não combinou nada aqui, está sendo um bate-papo extremamente natural. Ele ficou sabendo que ia entrar ao vivo quanto tempo atrás, já? Uns 15 minutos? Pouquinho, viu? Foi o tempo de eu me arrumar, preparar aqui e entrar. Isso é maravilhoso, e foi proposital, porque é exatamente a gente extrair da naturalidade, da simplicidade e da própria verdade em si, porque a palavra é verdade, é que a gente consegue aprender. E ele falou uma coisa aqui na naturalidade, na espontaneidade, disse assim: ainda sou muito jovem, ainda sou muito criança. Olha, que sabedoria. É por isso que eu falei, não trouxe o Jean aqui à toa, porque eu sei que ele é um jovem sábio, porque ele tem aprendido o que é sabedoria na prática. Foi exatamente essas palavras de Salomão, quando ele teve o sonho. E quando, lá em 2 Reis, quando nós lemos capítulo 3, versículo 3, diz, Salomão amava ao Senhor e mostrava isso andando nos decretos do pai Davi, do seu pai Davi. E ele disse na oração, quando Deus apareceu para Salomão, disse assim: Salomão, pede o que você quiser. Ele falou: Senhor, eu ainda sou muito jovem, eu não sei o que fazer, eu preciso de sabedoria para coordenar esse povo, para governar esse povo. E essa palavra foi exatamente o que saiu do coração de Salomão: eu ainda sou muito jovem, eu não sei fazer. Então veja que antes de Salomão ele se tornar o grande homem sábio, já existia fagulhas de sabedoria no coração dele, porque ele era um homem que amava ao Senhor. E diz a palavra que ele andava sobre os decretos do seu pai Davi, ou seja, ele seguia tudo aquilo que o seu pai Davi seguia, ele era extremamente obediente, e no coração dele, quando teve a oportunidade de Deus dizer assim: Salomão, pede o que queres, ele foi sincero em dizer: Senhor, eu sou apenas um passo de um jovem. Leia lá então comigo, inclusive, como nós estamos, nós vamos ler aqui depois a palavra que fala exatamente em 2 Reis, esse capítulo. Ele fala: eu não passo de um jovem. E agora, seguindo aqui o versículo 8, ele diz assim: filho meu, acompanhe comigo aí. Primeiro, Provérbios capítulo 1, versículo 8. Filho meu,
ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de sua mãe. Em outra tradução, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. É muito interessante que essa relação de pai e filho que o Senhor externaliza aqui, que através da vida de Salomão, traz muito essa prática de vida, ou seja, os ensinos de nossos pais. Ou seja, aquilo que nossos pais têm nos ensinado desde criança impacta totalmente diretamente na nossa vida, no nosso comportamento como filhos. E está aqui o Jean para nos trazer, eu queria que o Jean compartilhasse aqui um momento em que ele passou por algum instante que ele falou, poxa, ainda bem que eu fiz o que meu pai e minha mãe tinham falado. Um exemplo assim de que ele, na prática, que ele lembrou do que o pai ou a mãe tinha ensinado para ele na prática e falou, poxa vida, bem que meus pais tinham razão. Jean, você já passou por um momento como esse? Conta aí para nós. Acontece bastante, né? Várias vezes, tanto positivo quanto negativo, né? Acontece para os dois lados. Acontece de eu escutar e acontecer aquilo e prevenir, ou de acabar fazendo do meu jeito e dando diversos problemas para mim, assim como eles tinham falado. Agora, de cabeça, cara, são muitas coisas que passam, mas várias vezes eu lembro de querer brincar de alguma coisa, eu querer fazer alguma coisa, e meu pai pegar e falar, não faz. E eu fiz, né? Acabei tendo consequências, né? Acho que foi uma vez, se eu não me engano, ele pegou e falou assim para mim, olha, não sobe na árvore assim, porque você é pequeno e você vai se machucar. Eu subi e, nossa, sou bambambam. Cheguei lá em cima, todo feliz. Falei, não, tô aqui em cima, eu sou absoluto. Aí eu fui descer um pouquinho, também tranquilo, acabei me machucando, ralando o braço, ralando a perna, mas aconteceu, graças a Deus, positivamente também, de fazer alguma coisa e eu querer fazer uma outra coisa e meu pai e minha mãe falar, não, faz tal coisa, assim, assim, e eu chegar e fazer e dar certo, né? Graças a Deus, meus pais são muito sábios. Então, hoje eu consigo reconhecer isso e qualquer coisa que eu vou fazer, eu pergunto para eles e peço oração, assim, né? Eu peço para a bispa, sempre falando com eles, porque são pessoas que me inspiram muito, né? São pessoas que eu tenho como espelho, que eu falo, poxa, eu quero ficar assim quando eu crescer, eu quero ter essa sabedoria, eu quero buscar Deus dessa forma, entendeu? Maravilha, maravilha. Você vê que interessante, né? É ouvir, né? É você exatamente lembrar dos ensinamentos. Olha, filho, não suba aí que você vai cair. E toda vez que você estiver diante daquela situação, vai lembrar daquele primeiro ensinamento. E aí tem uma frase bem conhecida que diz assim: os inteligentes, eles aprendem com seus erros. E diz assim, essa continuação dessa frase, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, quando nós ouvimos nossos pais nos dizendo, olha, não faça isso, vá por aqui, não vá por ali, e nós ouvimos isso e praticamos, nós estamos sendo sábios. Né? Como o Jean disse, não precisava cair do muro, não precisava cair daquela árvore para poder saber que aquilo machucava. Bastaria ouvir. É por isso que aqui no versículo 8, quando ele diz assim, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe os ensinamentos. Ou seja, não abandone, você aprendeu hoje, mas não deixe de praticá-lo, não deixe de exercer esse conhecimento. Quantas das vezes nós nos deparamos com a mesma situação, nós ouvimos a palavra do Senhor dizendo, olha, isso não é bom, não faça isso, não vá por esse caminho. Uma coisa que eu sempre gosto de ensinar para os jovens não é o pensamento de você de pensar assim, poxa, eu não posso fazer isso, eu não posso olhar, não posso pecar, não posso olhar, não posso fazer isso, eu não posso, tudo é pecado. Não, não, olha o que Paulo disse, tudo é lícito. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Quando o jovem aprende a fazer boas escolhas, ele aprende a lidar com a liberdade, ele aprende a trabalhar com a liberdade, no sentido de que quando o mundo vier a oferecer, ele pode sim escolher, mas ele vai não escolher porque ele é um homem, um jovem sábio. Porque ele entendeu o que é sabedoria. Sabedoria não é liberdade, não é escolher você sair escolhendo tudo que você quer ou que acha que é bom. É você saber escolher. É você ter dado ouvidos aos seus pais, que são experientes, como o Jean falou aqui, que já passaram por aquilo, que estão te ensinando um caminho bom. E você ouve esse ensinamento e você aplica esse ensinamento.
Então, não é o fato de você pensar, agora eu sou jovem, não posso fazer nada, não posso sair, não posso fazer um monte de coisa, a igreja me proíbe. Não, a igreja não proíbe nada. Veja, a palavra do Senhor, ela diz tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, você vai perceber que você vai estar de frente o tempo todo lidando com a liberdade. E quando o jovem, ele entende, sabe o que, aprende a lidar com a liberdade, ele não se deixa enganar pelo inimigo. Ele vai ter discernimento, sabedoria e lembrar dos ensinamentos dos pais, né, que ensinaram e tem aí o cuidado de trazer o melhor caminho, de trazer a melhor solução para aquilo. Por isso que o Jean, como jovem sabe, ele disse, eu sempre pergunto para meus pais, falo com a vovó, como a Bíblia falou, falo com a bispa, eu vou lá perguntar, ele não é bobo, né, Jean? Sempre bom estar aí conversando com a bispa, que está sempre orientando também, que tão quão sábio quanto os pais, nada melhor do que os avós, né, que são a pai dos pais, né, que tem uma dupla sabedoria aí, e é um grande privilégio a gente poder fazer parte dessa família. Bom, como prometido aqui, essa passagem eu queria ler com você, da 1 Reis, capítulo 3, né, dentro da palavra que o próprio Jean disse, eu ainda sou muito jovem, ainda sou muito criança, e como eu queria trazer para vocês que foi exatamente o que Salomão disse quando recebeu a sabedoria do Senhor. 1 Reis capítulo 3, a partir do 3, diz assim, e Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar, e ofereceu sacrifício naquele dia. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite. Ele disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta ao seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha que sabedoria, ou seja, antes de Salomão se tornar um grande sábio, porque mais para frente a gente vai ver aqui que Deus, por causa dessa oração, por causa desse posicionamento, foi que Deus abundou Salomão de sabedoria. E eu quis exatamente extrair esse trecho da fala do Jean, porque como o jovem sabe disso, ainda sou muito jovem, ainda tenho muito que aprender com meus pais. Bom, e para encerrar aqui essa live já, eu queria ler aqui e terminar aqui no versículo 9 de Provérbios. Voltando lá então, Provérbios, que nós lemos então que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós lemos que, filho meu, ouve a instrução, e aqui ele diz o porquê que nós devemos ouvir as instruções de nossos pais. Ele diz, porque são como enfeites para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. E aqui é bem interessante, porque hoje nós vemos os jovens, de uma certa forma, buscando uma identidade, uma tribo, eles se valer de algumas ideologias. Já reparou que assim, alguns jovens que curtem determinada música, eles acham que tem que se vestir igual aquilo? Por exemplo, o roqueiro tem sempre que vestir de preto, tem que sempre se vestir com o cabelo, né, ali no rosto. Aquele que curte um rap tem que estar sempre com um tipo certo de roupa. E eu queria nada mais nada menos do que ouvir de um jovem como o Jean e perguntar o porquê isso, Jean. O que você acha que passa na cabeça dos jovens, você como um jovem, que ao curtir, vamos dizer assim, aquela determinada música, você se veste daquela forma. O que você acha que isso que acontece? Por que acontece isso? Eu acho que é assim, né? Nós estamos passando por um momento muito grande de querer buscar uma identidade, de querer ser alguém. Eu estou passando assim, tenho 17 anos, estava no terceiro do médio antes do coronavírus, e acho que falo por bastante gente, né? Normalmente já passa muita coisa na cabeça, né? A gente já fica preocupado com muita coisa, a gente já fica cabeça a milhão, a vestibular, no meu caso, tem que fazer alistamento ano que vem. Então, são muitas coisas que giram em torno disso. E aí para por conta disso, né? Para por conta do coronavírus. A gente fica preocupado, a gente fica com muita coisa na cabeça. E, bom, um recado para quem está assistindo, né? Para os jovens que estão assistindo, eu busco direção dos meus pais, eu busco sabedoria com os meus pais, com a bispa Elizabeth, a minha avó, falo muito com ela, porque realmente a gente fica meio perdido. Mas sobre a questão da identidade, acho que
bom, eu tô há 1 ano, né, 6 meses, 7 meses, fazer 18, de me tornar adulto, né, para a sociedade, e aí a gente fica naquilo, né, eu falo por mim, eu fico naquela situação de, poxa, como é que vai ser daqui para frente? Onde eu vou me enquadrar? Quem vão ser os meus amigos, as minhas companhias, com quem eu vou estar próximo? Como é que vai ser minha vida daqui para frente, né? O que eu vou fazer? Então passa muito aquela coisa do jovem querer ser aceito, né? De querer estar num grupo, de querer ser socialmente visto com alguém. Acho que se a gente for parar para assistir aqueles filmes, né, que tem adolescentes nos Estados Unidos, sempre tem os grupinhos, né? O grupinho dos populares que jogam futebol americano, o grupinho das líderes de torcida, o grupinho dos nerds. Então, querendo ou não, sempre tem, né? E passa muito, né, nessa história de, às vezes, um que está num grupo querer estar num outro grupo que está mais visível, né, num outro grupo social para aparecer mais. Então, acho que o que pega muito no jovem é essa questão da aparência. A gente quer aparentar, tá bem, a gente quer aparentar mesmo. Ser alguém, né? Mostrar, falar, ó, eu tô aqui, eu existo, sabe? Eu sou importante. Então, acho que pega muito isso. E por que as músicas, né? Porque, no meu ponto de vista, por exemplo, eu gosto de hip hop. Então, eu quero estar perto de pessoas que gostam de hip hop, mas como é que eu faço para essas pessoas me conhecerem, para elas me verem? Eu vou me vestir igual, eu vou me vestir conforme cantor X ou cantor Y, para que elas reconheçam o estilo e falem, olha, aquele cara gosta de hip hop, ou aquele cara gosta de sertanejo. Então, vou me vestir próximo daquilo para ser aceito, vou me vestir naquilo para que eu possa ser visto conforme o estilo, e as pessoas que gostam da mesma coisa, que têm os gostos parecidos, me incluam no grupo delas. Eu pratico muito esporte, então eu jogo muito futebol. O que eu faço eu mudei para cá, para Mirabela, há 3 anos. Vai fazer 3 anos que a gente está morando aqui e eu comecei a estudar em 2018. Antes de mudar para cá, eu jogava futebol, jogava no gol, mas eu cheguei aqui, eu não tinha tanta essa influência, eu não conhecia as pessoas, então eu acabei me sentindo deslocado no começo. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a jogar futebol, comecei a aparecer mais, entendeu? Falar, ó, gente, eu tô aqui, eu existo, e eu gosto de futebol também, entendeu? Usei a vertente para mostrar, olha, eu tenho gosto parecido com vocês. Eu posso estar no grupo de vocês? Acho que é mais ou menos isso. Né? A gente quer aquela aceitação, a gente quer ser aceito, de qualquer forma. O jovem passa por muita coisa na cabeça, e uma das coisas que ele mais quer é estar num grupo, é ter amigos, falar, eu sou aceito, falar, olha, eu participo do grupo tal, que tem tantos amigos, tem tantas pessoas, eu sou aceito. Acho que é mais ou menos isso. Eu consegui ser aceito porque eu me visto assim, porque eu falo desse jeito, porque eu falo tal gíria de tal cantor, porque eu escuto tal música, porque eu vejo tal programa, entendeu? Eu acho que é muito disso, de buscar identidade, de buscar ser aceito pelas pessoas. Maravilha, maravilha. Olha que fundamental a gente ter ouvido isso do Jean, porque quando a gente vê a palavra aqui do Senhor dizendo assim, que se nós damos ouvidos, instruções, né, as instruções dos nossos pais, isso nos é como um enfeite, um adorno para o pescoço, e aqui a gente lembra exatamente dos aparatos que nós usamos, e eu fiz esse paralelo com o Jean, justamente porque a gente percebe isso na juventude, né? A juventude, às vezes, quando ela está dentro ou buscando uma certa ideologia, uma vestimenta, ou fazer parte de uma certa tribo, ela sente necessidade de andar como, falar como, interessante. E como o Jean disse, ele trouxe a experiência própria de que o jovem nada mais busca do que o seu espaço, porque ele se encontra perdido, ele se encontra querendo ser aceito. E quando a gente olha isso para a palavra, olha como isso é tremendo na minha e na sua vida. Quando a gente olha para a palavra dizendo assim, olha, a sabedoria, aquele que ouve, o filho que ouve o pai e a mãe, isso é como um enfeite ao seu pescoço, como adorno no seu corpo. Nós vemos a própria representação de que nós fazendo da sabedoria o nossa maior representação externa disso. Ou seja, como nós se revestimos dessa sabedoria, ou seja, ouvindo
as instruções de nossos pais, de nossa autoridade, daqueles que estão acima de nós. Se hoje um jovem, ele sente essa necessidade de vestir como o cantor que ele admira, se um jovem hoje sente essa necessidade de andar como aquele que admira, veja que a Bíblia nos ensina que o que é enfeite para nós hoje é darmos ouvidos às instruções de nossos pais. Então, ou seja, aquilo que nós, porque diz uma frase que a nossa roupa, né, a maneira que nós nos vestimos, é a maneira que nós estamos vestindo nossa alma. Já parou para pensar que quando você não está muito legal, né, como a gente fala, estou meio down hoje, já reparou que você usa geralmente roupas mais escuras, você usa roupas assim mais simples, você externaliza através do jeito que você está vestindo, muitas vezes o que você está sentindo. Então, quando a palavra diz aqui que são enfeites para a cabeça e adorno para o pescoço, ou seja, a obediência do filho para com o pai, nós percebemos que assim, a maneira da qual nós temos que ser visto é exatamente por esses atos de reconhecer que nós tememos e obedecemos ao Senhor. Que nós reconhecemos essa autoridade, como nós fazendo isso, como enfeite, andando na prática como isso. Uma frase que eu gosto muito faz assim, honra a verdade com a prática. De novo, honra a verdade com a prática. Não há outra maior sinal de obediência do que você praticar aquilo que seus pais estão te dizendo. Não há um sinal maior de obediência, de reverência, de temor do que você viver as palavras e os ensinos daquele que você reconhece como autoridade. E hoje, então, se fosse ficar uma grande pergunta e grande lição para nossas vidas, é quem de fato nós temos reconhecido como autoridade. Porque, veja, não é o fato de você ter seus pais em que você necessariamente olha para eles como autoridade. Quantas pessoas, infelizmente, até por não ter exemplo e não ter referência, não conseguem olhar os pais como autoridade. Eu vou dar o exemplo meu pessoal, porque eu sou filho adotivo. Se eu fosse olhar os meus pais biológicos como referência, eu estaria perdido. No sentido de dizer que, assim, às vezes, há pessoas que fazem, às vezes, dos nossos pais. Às vezes você não tem seus pais como referência, mas você acaba refletindo isso e projetando em outra pessoa. E aí que está a grande questão. Quem nós temos reconhecido como autoridade em nossas vidas? A quem nós temos dado nosso temor e reverência? Porque a palavra que nós vimos até aqui e ouvimos aqui de um jovem como o Jean, de que os ensinos que os pais dele têm trazido o fazem ser um jovem diferenciado. E o que faz ele obedecer e ter os pais como autoridade são exemplos dos pais que ele tem como autoridade. Então fica essa grande reflexão. Porque em Romanos vai dizer assim, você quer saber quem é o teu Senhor? Você quer saber quem é o teu Senhor? Saiba quem você está obedecendo. Simples assim. Que muitas das vezes nós proferimos que obedecemos ao Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa vida, mas quando olhamos na prática, nós acabamos obedecendo e seguindo ordens de outras autoridades. Existem outras autoridades se impondo através de nossas vidas. E como nós mostramos isso? Dos nossos comportamentos, do jeito que vestimos, que andamos. Por isso que a palavra do Senhor ela vai se preocupar em dizer assim, que seja tudo com ordem e decência, ai da onde vem um escândalo. Porque através de nossas atitudes é que nós mostramos a quem nós temos obedecido. Amém? Então, que esse pequeno bate-papo possa ter agregado na sua vida. Hoje o Jean... Só para completar? Sim, vai lá, Jean. Uma coisa que é importante, né? Um fato muito importante é que se você for parar para perceber, um jovem, quando ele não é aceito, quando ele não está naquele grupo, né? Ele começa a ficar isolado, né? Ele tende a se isolar. A ter um surto depressivo, por exemplo, né? Ele começa a querer, poxa, ninguém gosta de mim, ninguém quer ficar comigo, então, o que está de errado comigo? Nossa, então ele começa a se isolar, né? É muito comum a gente ver isso. Uma coisa que eu achei interessante que eu estava comentando, depois comecei a pensar nisso. Jesus, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que ele nos aceita se a gente tem que estar vestindo uma roupa de algo, sem que a gente tenha que estar mostrando algo. Ele sabe das nossas necessidades, ele nos aceita, né, de qualquer forma. Eu acho isso tão lindo. Ele pega e fala, eu tô aqui, poxa, pode vir. Vem, você tá triste, você tá sozinho, eu tô aqui para você. Eu acho que esse é o mais interessante, né? Eu já passei por isso, né? De parar para olhar ao redor e falar, poxa, eu não tô com grupo nenhum. E
Deus, de uma forma tremenda, falou comigo várias vezes, e ele pegou e falou, eu tô aqui. Então, comecei a refletir isso. Ele fala, não importa a roupa que você está, Jesus é isso, não importa o jeito que você está, como você está, o que você fazia, o que importa é que eu te amo e eu quero estar com você, eu quero te ajudar a superar isso, eu quero te ajudar a ser aceito, eu quero te abençoar. Então, esse é o principal, sabe? Ele se preocupa conosco de uma forma sobrenatural, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Em todas as partes. Ele se preocupa com o nosso espiritual, com o nosso emocional, ele se preocupa com tudo, tudo mesmo, né? É incrível. E é isso, o jovem ele não é aceito, ele fica triste, então o recado que eu tenho para dar agora é isso, se você é um jovem, se você está triste, ou se você também não é jovem, mas está triste, né? É o que é comum, por conta de tudo que a gente está passando, a gente ter muita ansiedade, né? A Bispa já falou várias vezes sobre isso. Às vezes a gente vê reportagens sobre pessoas que estão ficando doentes por conta de estar em casa. Eu queria falar para você que, poxa, não importa como você está aí na sua casa, não importa como você está, o que você está passando, se você está deitado, se você está em pé, se você está sentado, se você está alegre, se você está chorando, se você está ansioso, se você está depressivo, Deus te chama nessa noite, Ele quer que você se achegue a Ele, porque Ele tem coisas espetaculares para fazer nas nossas vidas, amém? E é isso, Deus, Ele quer estar conosco de qualquer forma, né? Ele não importa. Eu vou até ser redundante, porque o amor de Deus chega a ser redundante, muitas vezes. Ele não importa, ele não se importa com a vestimenta, não importa a forma que você está. Eu não lembro a música agora, eu estava estudando esses dias, uma música do Livros para Adorar, ele fala assim, o meu passado já foi, não importa, o que importa é o meu futuro. Deus mudou minha vida, o que importa é o meu futuro daqui para frente. Então, eu acho isso muito interessante. Deus se importa com cada um de nós, com cada um dos seus filhos. E Ele nos chama todo dia, Ele tem nos chamado, tem falado, filho, eu estou aqui. A Bispa fala muito isso, fala que não existe nenhum psicólogo como Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi o maior psicólogo que existiu na face da Terra. Então, se você está triste, está depressivo, está ansioso, Deus te chama porque Ele quer te libertar. Em nome de Jesus, amém? Ô, glória, hein? Palavra maravilhosa. Eu falei para vocês que o convidado de hoje é seu convidado de peso, né? Glória Obrigado. a Deus. Sabe as palavras, né? O Jean, como a irmã Ivone escreveu aqui, né? Olha lá, verdade, maravilhoso, glorioso Deus. Pastores Rivaldo e Débora pela unção do Jean. Nossa, que bênção. É isso mesmo, isso é maravilhoso, o amor de Deus é incondicional. O apóstolo assistindo junto com a avó Leonor. Então, um beijo, avó Leonor, saudade. Então, todos os irmãos que estão acompanhando aqui, glória a Deus, quase 30 pessoas acompanhando. Gente, obrigado, Deus abençoe. Nós vamos fazer mais, vamos trazer mais convidados. A ideia é o Jean participar mais com a gente aqui, porque é maravilhoso a gente estar refletindo sobre essa palavra. Então, lembre do que nós lemos. Salomão inicia o grande livro da sabedoria de Provérbios, trazendo essa referência maravilhosa da relação de um filho que ouve o pai, de um filho que tem essa relação com ele, como o Jean falou aqui, de aceitação, de amor, acima de tudo, saber que o Senhor te ama e te instrui para o melhor caminho na sua vida. Amém? Quero convidar nada mais nada menos do que o Jean também fazer essa oração final aqui, abençoando a vida de todos nós, e eu encerro aqui também com a oração, abençoando todos nós. Amém, Jean? Faz essa oração para nós. Vamos sim. Gostaria também de agradecer a todo mundo. Estou tentando acompanhar aqui do lado dos comentários. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado pelos comentários. Obrigado a você, tio, pelos elogios. Fico muito contente, muito feliz. Que bom que Deus tem usado a minha vida, tem me dado sabedoria, né? E vamos lá, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado a Deus por esse dia. Muito obrigado a Deus por essa live. A Deus, que o Senhor possa estar tocando em cada coração neste momento, em cada pessoa que está triste, em cada pessoa que está, ó Deus, sentindo perdida, que o Senhor possa tocar nesse momento, que o Teu Espírito Santo venha consolar essas pessoas, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa chegar a essas pessoas e consolá-las, né? O Seu Espírito Santo, ó Deus, possa trazer palavras e aquietar o coração dessas pessoas.
Deus, muito obrigado pela palavra, que nós possamos, ó Deus, levar isso para os nossos dia a dias, que nós possamos, ó Deus, a cada momento lembrar dessa palavra maravilhosa que foi dita aqui, que nós possamos buscar cada vez mais a sabedoria, que nós venhamos, ó Deus, cada vez mais escutarmos os nossos pais, os nossos líderes espirituais, e que nós possamos também te escutar, ó Deus, escutar o teu Espírito Santo. Ó Deus, nesses momentos de pandemia, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos dado direcionamento, tem nos dado, ó Deus, o que comer e o que vestir. Continua conosco, ó Deus. Muito obrigado por esse amor incondicional, né, que nos busca onde quer que nós estejamos, né? Nós somos realmente como ovelha perdida para ti, ó Deus. O Senhor não descansa até nos acharmos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu possa abençoar a todos que estão assistindo, em nome de Jesus, aqueles que têm amigos e familiares que estão, ó Deus, maus de saúde por conta do coronavírus ou por conta de qualquer outra doença, que o Senhor possa estar curando e libertando em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. A graça e a paz, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Amanhã, quinta-feira, live com a Bispa. Amém? Não perca, vai ser tremendo. Eu te espero aqui na próxima quarta-feira com surpresas, convidados. Deus tem muito para nos falar e nos abençoar. Seja alcançado por esse amor maravilhoso. Não perca amanhã a live com a Bispa. Fica na paz. Amém. Tchau, Jean. Deus abençoe. Amém. Até mais.